Muito obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É sempre bom ter a sua companhia e a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada ao nosso projeto Band Negócios. Um espaço para a gente falar sobre a economia que gira na região metropolitana de Campinas e assuntos diretamente ligados à nossa vida, ao nosso mercado de trabalho e conhecendo alguns dos nomes que movimentam essa economia tão importante para o nosso país. E hoje, nesse projeto conjunto da Band Mais TV, da Rádio Bandeirantes Campinas e do portal bandmulti.com.br, o nosso assunto é o Employee Experience, ou se você preferir, a experiência do colaborador. Um termo cada vez mais comum dentro das empresas no Brasil. Um conjunto de percepções, interações, sentimentos que um funcionário, um colaborador tem ao longo da sua jornada na empresa, desde o recrutamento até o momento do desligamento. E uma empresa que atua diretamente com essa experiência do colaborador é a Laços Corporativos. E o nosso convidado nesta edição do Band Negócios é o Renan Mentor, CEO da Laços Corporativos, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Renan, é um prazer ter você conosco aqui no nosso Band Negócios. Muito bom dia. Muito bom dia, Nath, bom dia, Heitor. Bom dia. Prazer meu de poder participar, poder contribuir um pouco também com o conhecimento sobre esse termo que muitas vezes acaba passando despercebido, mas cada dia é mais pauta dentro das empresas. E em que momento, geralmente, a empresa percebe a necessidade de criar essa experiência favorável com o colaborador? Heitor, eu entendo que de alguns anos para cá, o que a gente chama de RH 4.0 já colocou isso, então já está na agenda desses RHs mais robustos, mais desenvolvidos, mais maduros. Mas muita empresa que enxerga muita rotatividade, né, o turnover que eles chamam, acaba fazendo algumas reflexões sobre como melhorar esse indicador e aí cai no Employee Experience e nas ações que eles podem fazer mesmo para melhorar a experiência de quem está lá dentro, para que esses talentos sejam retidos. E geralmente quais são as ações mais práticas que começam a dar esse resultado e como a Laços Corporativos entra também em ação? Legal. As ações mais práticas, eu acredito muito em um pool de ações, tá? Um conjunto mesmo. Eu não acredito em que uma ação pontual seja suficiente para melhorar a experiência, até porque as pessoas são diferentes, né? Então, muitas vezes, o que eu faço para agradar um colaborador, uma colaboradora, não necessariamente agrade tanto ou seja suficiente para reter outra pessoa. Mas algumas ações aqui que a gente pode pontuar que acho que são interessantes. Você ter uma boa política de integração dessa pessoa. Então, quando ela chegar na empresa, no primeiro dia, ela ser recebida com estrutura, tanto infraestrutura para trabalho, então se é uma pessoa já ter o computador dela pronto, com todos os acessos para que ela consiga começar a performar, começar a ser treinada, ter um roteiro de treinamento. Então assim, você vai passar por tais etapas durante tais dias e já saber o que vai fazer, ter algum tipo de kit, e aí eu entro um pouco no trabalho da Laços, é muito importante para reforço de marca, para a pessoa já se sentir, ter esse sentimento de pertencimento mesmo dentro da empresa, se sentir parte da empresa. Eu entendo que esses são alguns pontos no início da jornada da pessoa. E aí, durante a jornada, a gente diz que existem vários pontos de contato que os RHs, as empresas, têm que aproveitar e perceber esses pontos e utilizar. Outros exemplos aqui. Se um colaborador, uma colaboradora vai ganhar um bebê,
a empresa tem que se fazer presente nesse momento. É um momento muito importante, muitas vezes o momento mais importante daquela pessoa que está lá. Onde que a empresa entra? Tendo uma boa política para que o pai ou a mãe consigam sair em paz para essa nova jornada, mostrando que a empresa vai participar, sim, dessa nova fase, porque ainda hoje existe uma insegurança muito grande, principalmente nas mulheres, em relação à saída de licença maternidade, porque sabe que vai ficar um tempo razoável fora, que a empresa vai acabar colocando alguma pessoa para cumprir essas funções, e como vai ser na volta, etc. Então, você ter isso bem comunicado, muitas vezes chamando profissionais especialistas em parentalidade, em maternidade, para passar esse conforto também para as pessoas. Você está indo, você vai passar por tais etapas, a gente, como empresa, vai fazer um acompanhamento pré-natal. Outras datas, como campanhas de conscientização, trazem também um sentimento de cuidado. Então, quando a empresa te estimula a agir, a fazer alguma coisa, às vezes um projeto social ou uma campanha de um Outubro Rosa, que é um problema social, na verdade, né? Então, quando a empresa faz essas ações, também ela está trazendo uma experiência melhor e a pessoa se sentindo abraçada pela empresa. Nath Lucchesi, nosso convidado nesta edição do Band Negócios, o Renan Mentor, CEO da Laços Corporativos, falando sobre essa experiência do colaborador. Bom dia, bom dia. Uma das coisas, acho que você ressaltou, que é o sentimento de pertencer. E uma das outras coisas também é que quando a mulher retorna para esse mercado de trabalho, muitas das vezes elas saem porque não se sentem pertencentes a tudo isso. Pensando nisso, vocês têm um kit super especial que vocês propõem para as empresas. E a gente sabe que, geralmente, existe o chá de fraldas que os próprios colegas ali fazem. O quanto que é importante institucionalizar esse kit, esse momento, trazer da própria empresa, e não só dos colegas, mas a própria empresa visar isso também. Legal, Nath. Acho que é uma excelente pergunta essa, por quê, né? Quando você não institucionaliza, fica a cargo de quem está organizando. E se você tem uma pessoa mais popular saindo para ter um bebê, ela pode ter um mega chá de fralda em uma área grande, ganhar um monte de presentes. E às vezes você tem uma pessoa que trabalha home office, que pouco vai para o escritório, por exemplo, uma pessoa da área de tecnologia, que cada um às vezes está em um país, e ela vai ter um bebê e ela não tem um chá de fralda, porque as pessoas têm muito menos contato, etc. E aí, esse kit da Laços Corporativos, ele vem exatamente para isso. Sentar direto com a empresa, estabelecer políticas e estabelecer padrão. Além de entregar alguma coisa personalizada, o que é muito legal, né, para a empresa, fofo. É bem fofo. É até um pouco apelativo. Agora, Renan, a gente sai do momento mais feliz da vida de uma pessoa para o momento mais triste, que infelizmente é inevitável e também faz parte de um ambiente corporativo. Quando você perde alguém muito próximo, quando você perde alguém muito querido, que você se ausenta do trabalho por um tempo em função do luto, em função do que a gente sabe que é a dificuldade de se promover uma despedida para alguém. Onde é que a empresa pode atuar nessa maneira para que esse funcionário se sinta acolhido quando pede marido, esposa, mãe, pai, alguém tão próximo e que vai afetar de qualquer forma o psicológico desse profissional? É bom você tocar nesse ponto, Heitor, porque em geral as pessoas evitam falar sobre esse assunto. E é algo que acontece diariamente dentro das empresas. Existem grandes corporações que muitas vezes acontece mais de uma vez no mesmo dia, diariamente, a perda de... Muitas vezes são parentes, mas às vezes, eventualmente, são os próprios funcionários mesmo que acabam falecendo. E aí, respondendo objetivamente sua pergunta, a gente fala muito em uma política de condolências. A empresa estar preparada para isso, saber como agir, porque todo mundo trava um pouco, né, nesse momento.
Então, a empresa saber como agir, saber quais são os suportes que ela pode oferecer, porque a gente também muitas vezes fica ansioso com oferecer um suporte, e aí quer mandar alguma coisa, eu mando uma coroa de flor, eu não mando, eu tenho algum tipo de licença, existe uma licença chamada licença nojo, e é muito legal, até quem não conhece, pesquisar, porque é um direito, inclusive, da pessoa trabalhadora. E hoje a Laços entrega para essas empresas, em nome dessas empresas, na verdade, dos nossos clientes, uma coroa de flor em 1 hora, em qualquer lugar do país. A gente tem condição de operacionalizar isso, porque um ponto importante é que muitas vezes uma empresa tem uma sede aqui em Campinas, por exemplo, mas o pai do funcionário que faleceu é de Fortaleza. E aí, para a empresa operacionalizar isso, muitas vezes é complicado, né? Porque tem tempo, as coisas são rápidas, imediatistas. Então, quando a empresa se prepara e senta e estabelece uma política, já sabe onde pedir, como pedir, a Laços já fatura para os nossos clientes direto essa coroa, então não precisa se preocupar com política de pagamento, com o padrão também de coroa. Isso facilita muito a vida e viabiliza que a empresa esteja presente em mais um momento, e isso é sim uma ação de employee experience também. A licença pelo luto, pelas leis trabalhistas, né, para o trabalhador regido pela CLT, geralmente são 2 dias consecutivos de licença, contando a partir do dia seguinte ao falecimento. Servidores públicos podem ter até 8 dias consecutivos, professores podem ter a licença de até 9 dias consecutivos, mas aí depende da legislação de cada estado, de cada município, Nath Luquezzi. E a logística, como que funciona tudo isso? Existe um rastreamento da empresa que ela consegue ver esse pedido em tempo real? Existe algum portal? Porque a pessoa faz o pedido, a empresa faz o pedido e vocês conseguem dar esse rastreamento a elas? Existe, Nath. Todo cliente da Laços tem acesso a uma plataforma online. Esse eu coloco como o grande diferencial da Laços hoje em dia em relação ao mercado. Todo pedido tem um rastreio que pode ser acompanhado dentro desse portal. Os pedidos de coroas, eles também têm um rastreio via e-mail por ser algo mais imediatista. Então, a pessoa, às vezes, até o tempo de entrar no portal, tudo já aconteceu, já está lá a confirmação de entrega. E legal, vai ficar registrada. Os relatórios estão todos lá, são relatórios auditáveis. Então, como atendemos grandes corporações listadas em bolsa, etc., que tem bastante, passa por muita auditoria, etc. Então, existem relatórios lá também que podem ser tirados, e todos os produtos estabelecidos dentro das políticas de employee experience da empresa estão dentro desse mesmo portal. Então, um kit boas-vindas no onboarding, como eu falei para vocês, um kit de maternidade, a coroa de flor específica com uma faixa de homenagem, que isso também é importante, porque as pessoas nunca sabem o que escrever numa faixa de homenagem, tão pouco o que falar para quando a pessoa retorna, né? Então, isso tudo já fica parametrizado lá dentro dessa plataforma e a pessoa consegue resolver em menos de 2 minutos qualquer tipo de entrega nesse sentido. E recebendo nos nossos estúdios, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o Renan Mentor, que é CEO da Laços Corporativos. O Renan, ele tem como formação acadêmica engenharia de produção na FEI. Começou a carreira profissional na área técnica da Volkswagen e depois atuou com gerenciamento de riscos no mercado financeiro pela KPMG. Aí, de repente, se torna uma referência em employee, que é uma experiência do colaborador, uma forma de ligação mais próxima entre a cultura da empresa com o seu funcionário. Em que momento teve essa virada de chave na sua vida e na sua carreira, Renan? É curioso mesmo. Recentemente teve até uma curiosidade aqui rápida. Teve uma mídia que acabou saindo e uma amiga que estudou comigo na engenharia mandou assim: nossa, mas da engenharia para laços corporativos? Aí ela falou, né, para os kits e tal. Falei, realmente mudou bastante. Mas sim, eu tive essa
essa experiência na engenharia mesmo, na Volkswagen, foi importante para mim, foi importante para conhecer, mas onde eu tive mais aprendizado, né, que eu enxergo, foi na KPMG. Eu transitei muita empresa e vi muita cultura de empresa rolando. E aí você começa a ver todo o ônus e o bônus, né? Uhum. Então, tudo que tá legal e tudo que não tá legal. Eu tenho 2 amigos, que hoje são amigos e sócios. Eles haviam fundado um e-commerce de coroa de flor para velório, que a gente falou aqui. E a gente sentou junto para desenvolver a Laços Corporativos, enxergando que a coroa era só mais um momento onde a empresa queria estar presente. Mas existiam vários outros momentos onde ela não só queria, como precisava estar presente. E muitas vezes não consegue por falta de braço para fazer uma ação. E aí que a gente identificou essa lacuna no mercado e foi formatando a Laços Corporativos. Ela não nasceu com uma ideia perfeitamente como é hoje, mas ela foi se modificando até criar maturidade. Hoje em dia, mais de 10 anos de Laços Corporativos, e a gente entende que já tem uma empresa bastante madura e que tem que continuar evoluindo, né? E a Laços, ela é um modelo de negócio muito inovador, muito diferente, que eu acredito que nos outros países isso já seja bem inserido, mas para a nossa realidade aqui do mercado corporativo brasileiro é bem inovadora. Você acha que daqui 10 anos, vocês já tiveram 10 anos de história, vocês acham que daqui 10 anos vocês vão ter uma concorrência também, alguém que faça tão parecido quanto você por todo o país, ou até mesmo internacional, que vocês fazem entrega internacional? Porque é legal para o mercado ter bastante gente fazendo mais ou menos a mesma coisa. Nath, eu acho que sim. Acho que daqui 10 anos terão empresas fazendo o que a Laços faz hoje e a nossa ideia é estar mais 10 anos na frente. Eu acho muito positivo a concorrência. Já surgiram algumas empresas que fazem coisas parecidas. Estão em um momento de empresa que nós estivemos há algum tempo atrás. E a nossa ideia daqui 10 anos é ter um produto mesmo muito mais amparado por tecnologia, que traga mais velocidade, que otimize, inclusive, custos para os nossos clientes. A gente trata muito de logística e logística a gente sabe que no Brasil, um país continental, é algo muito custoso, e a gente já tem tido experiências com sistemas que a gente desenvolve dentro de casa para melhorar, trazer mais eficiência e melhorar valor para o nosso cliente. A gente também vem verticalizando a nossa operação, tem muita coisa personalizada, todos os kits que a gente faz sempre carregam a marca das empresas, e hoje em dia a gente já verticalizou, já investiu em muita máquina também, muita coisa de última geração. Mas respondendo sua pergunta, acho que daqui 10 anos teremos sim concorrentes, e a nossa preocupação hoje em dia é aprender com o mercado e estar na vanguarda dessas ideias e produtos. Renan, vocês passaram, como todos nós, pelo período da pandemia, e vocês trabalham diretamente com a cultura de uma empresa, e a gente imagina no convívio pessoal, a gente imagina nessa cultura num ambiente realmente de trabalho. Mas a pandemia exigiu que as empresas mudassem essa relação, onde fosse possível fazer o trabalho à distância, o trabalho por home office. Foi um momento de crescimento ou de dificuldades para a empresa numa hora em que a gente sabe que o funcionário não está presente? Algumas empresas vão querer fazer o ambiente de trabalho dele em casa sentir mais próximo de escritório, mas outras talvez não tenham tido essa mesma visão. Como é que foi para Laços Corporativos esse período? Boa. Foi um período estranho para todo mundo, né? Para a gente, todo mundo pensar, mas vocês trabalham com coroa de flor, e realmente aumentou o número de óbitos, infelizmente, mas cessaram os velórios, né, no início da pandemia. Então a gente deu uma travada assim nos primeiros dias, até entender o que ia acontecer.
travaram eventos, as pessoas foram para casa, existia muito a cultura de entregar em mãos os presentes. Então, um kit maternidade, antes da pessoa sair de licença, ela recebia e ia embora. E aí a gente correu para aprender qual que era o novo modelo, o novo normal, né? Que a gente falou muito esse termo. E aí veio muito aprendizado, Heitor. As empresas se tornaram ou híbridas ou 100% remotas. Dificilmente tem uma empresa full que é presencial hoje em dia. Então elas precisavam se aproximar dessas pessoas que não estão no dia a dia mais. Elas precisavam ter alcance. Então, você quer entregar alguma coisa para essa pessoa, você precisa entregar dentro da casa dela. É o que a gente chama de logística door-to-door. Os kits, hoje em dia, eles saem de dentro da Laços e vão direto para dentro da casa das famílias. Não tem mais a necessidade de passar pelo CD da empresa X para entregar. Então, a gente se aprofundou muito nesse door-to-door, nessa logística. A gente também desenvolveu produtos diferentes. Antes tinha o aniversário, o bolo do mês, né? Hoje em dia, muitas empresas não conseguem fazer porque não conseguem trazer todo mundo uma vez por mês. Às vezes não tem nem mesa para todo mundo, né? Então, a gente desenvolveu, por exemplo, tem um kitzinho de aniversário muito legal. É uma canequinha com um bolo de caneca que vai aquele industrializado mesmo dentro, e uma caixa personalizada com uma velinha e uma bexiga, um balão, tudo personalizado com a marca do cliente. Então imagina que legal, a pessoa está em casa trabalhando sozinha lá, fazendo as tarefas, mas é o dia do aniversário dela e ela recebe um presente e vê que foi lembrada. Então esse é um exemplo de produto que a gente desenvolveu durante, né, a pandemia, e ele se perpetua. Mas a logística eu acho que foi o grande marco, e a gente já estava bastante preparado por causa dos kits de maternidade, porque a gente já entregava direto na casa das famílias. A gente sempre recomendou que os kits fossem na casa das famílias. Eu não sei se vocês têm filhos, mas sair de uma maternidade com uma parafernália de coisas, o que é presente, às vezes as flores, tudo, você não sabe o que fazer com aquilo, e tem um bebê junto, né? Então... Quanto mais fácil pra mãe, mais esse presente aquece o coração. Exato. O bebê já é algo que você tá aprendendo a lidar muitas vezes ali. Então, você chega na sua casa, se estabelece, restabelece, e aí chega um presente quando você já tá mais tranquilo, mais tranquila. Isso aí é muito legal. Então, a gente pegou essa expertise já de entregar na casa das pessoas e reaplicou para todos os outros produtos. Sobre as coroas, aos poucos, os velórios foram reabrindo parcialmente, etc. E a rotina de entrega das homenagens foi retomando. A gente, felizmente, não precisou fazer nenhum tipo de desligamento, nada, por conta da pandemia. A gente conseguiu reter toda a equipe. Partindo desse mesmo pressuposto da pandemia, um dos pontos muito positivos é que nós começamos a discutir a saúde mental no ambiente de trabalho. E eu sei que vocês estão com o lançamento de um produto inovador, que agora tem novas regras e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é de extrema importância. Legal, Nath. Nos últimos tempos vem se discutindo muito, né, a saúde mental, e foi lançada uma normativa NR01 pelo governo, que traz uma série de exigências de cuidados das empresas para com as pessoas em relação à saúde mental. Esse cuidado, ele não consegue existir se a pessoa não levantar o braço e não falar assim, eu estou com um problema. E muitas vezes ela nem consegue identificar que ela está com um problema de saúde mental. Essa é uma dor que os nossos clientes nos trouxeram. Falaram, eu estou em vários momentos presentes aqui e agora eu preciso estar perto para saber se as pessoas estão bem de saúde mental. E aí a gente está desenvolvendo, é um lançamento, está saindo do forno. Já temos aí um cliente que topou entrar com a gente nessa. E
Nem sei se eu posso dar o spoiler aqui, mas Gostamos de informações A gente de primeira gosta. mão, né? Primeira mão. basicamente a gente estimula que as pessoas levantem o braço através de um presente que todo mundo gosta de ganhar, né? E através de um presente a gente fala, ó, tá aqui, a gente tem um presente para você. Se você entender que você quer algum tipo de amparo, acompanhamento, monitoramento, até diagnóstico, porque é um diagnóstico muito difícil, né? Então, a pessoa recebe, junto com esse presente, uma série de outras ações da empresa de acompanhamento, de cuidados mesmo, para que ela, além de estar aderente a essa nova normativa, ela tenha pessoas saudáveis dentro da empresa, que todo mundo sabe o quão importante isso é, tanto para o negócio, quanto para a parte humana e social do nosso convívio, né? Que é o mais importante de tudo, no Exato. fim das contas. Exatamente. Nós conversamos com o Renan Mentor, CEO da Laços Corporativos. Teríamos ainda muitos assuntos a tratar, mas acho que teremos que marcar um novo bate-papo para a gente seguir com essa conversa. Renan, agradecendo muito pela sua participação, pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E quem quiser conhecer um pouco mais da Laços Corporativos, como é que pode encontrar vocês? Muito obrigado pelo convite, Heitor, Nath. Estou sempre à disposição para falar sobre esse assunto. Acho que é uma pauta importante. Quem quiser falar com a Laços, falar com o nosso time, nos procurar, falar comigo, inclusive, pode entrar no nosso site. Lá tem todos os canais, laçoscorporativos.com.br. Tem todos os nossos canais de atendimento. A gente é totalmente multicanal, então tem chat, tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone, tudo. A gente está bem preparado para atender todo mundo muito bem. Agradecendo ao Renan Mentor, CEO da Laços Corporativos, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. E você continue conosco, porque no Grupo Bandeirantes você está sempre muito bem informado.